Dorival Júnior e Corinthians, o que falta para o acerto? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz informações sobre essa especulação envolvendo um desacerto com a CBF e até a notícia de que o filho do Dorival preferiria trabalhar no São Paulo. Mercado, bastidores, CBF perdendo patrocinadores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre a CBF que perdeu 4 patrocinadores de 2024 para 2025, antes mesmo de uma série de denúncias feitas pelo canal e também pela revista Piauí. A CBF já havia perdido os patrocínios de Gol, Mastercard, Pague Menos e TCL. Nesse momento são 5 patrocinadoras da Seleção Brasileira e da Confederação Brasileira de Futebol: Nike, Guaraná, CIMED, Vivo e Itaú. Importante registrar que das 4 empresas que eu citei, 3 já nem fazem mais parte do site oficial da CBF. A quarta, a TCL, ainda está por lá, mas já emitiu uma nota oficial confirmando que não tem mais parceria com a principal entidade do futebol brasileiro. Aí você deve estar se perguntando, bom, então quer dizer que a CBF passa por crise financeira, certo? Errado. É que desde a renovação do contrato com a Nike, a coisa ficou ainda mais tranquila e confortável do ponto de vista financeiro. Renovação por mais 12 anos assegura 100 milhões de dólares por temporada à CBF. Hora de falar sobre o Santos, que avançou na contratação de um novo técnico. Depois de ouvir não de 8 treinadores, o Santos espera anunciar nas próximas horas a chegada de Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias. Importante contar os técnicos que disseram não ao Santos antes do iminente acordo com o argentino ex-Corinthians: Tite, Dorival Júnior, Luiz Castro, Sampaoli, Fernando Diniz, Tata Martino, Thiago Carpini e, por último, Thiago Motta. Esses foram os 8 técnicos contactados desde a demissão do Pedro Caixinha. Sem acordo com esses nomes, houve a sugestão em relação a Ramon Dias. E o pai do Neymar buscou informações, gostou e fez a coisa avançar. A expectativa é de que ainda nessa quinta-feira ocorra o anúncio oficial. Ramon Dias, que já trabalhou no Brasil, no Vasco e no Corinthians, as primeiras impressões deixadas no ano de estreia do argentino foram positivas. Ele acabou falhando quando se manteve para os anos seguintes, dispensado tanto no Vasco quanto no Corinthians. Boa noite, Nicola. Será que o Dorival vai conseguir sobreviver com tão pouco dinheiro? KKK. Pois é. Logo de cara já dá para contar que o Dorival tem até a Copa do Mundo de 2026 a garantia de R$1 milhão por mês pagos pela CBF. Dorival ganhava, enquanto técnico da seleção, R$2 milhões mensais. Rescisão do contrato vai garantir a ele metade desses vencimentos até na Copa do Mundo. Ou seja, ele tem R$15 milhões para receber daqui até o Mundial. E ainda escutei que ele estava muito abalado pela demissão da seleção, porque ele estava super convencido de que iria para a Copa do Mundo. Além desse salário de R$1 milhão por mês, ou dessa rescisão a que ele tem direito lá da CBF, a verdade é que o Dorival também acertou o maior salário da carreira dele. Daqui a pouco a gente já traz novidades sobre o tema, tá bom? Para falar para vocês por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado como novo técnico do Corinthians, várias informações têm surgido nas redes sociais e eu gostaria de esclarecer cada uma delas. Primeiro ponto, de que Dorival ainda não pôde ser anunciado por conta de uma dificuldade na rescisão do seu contrato com a CBF. Isso não existe. Dorival foi demitido na metade do mês de março e 4 dias depois já estava tudo regularizado em relação à sua carteira de trabalho. Dorival e CBF ainda discutem em relação ao pagamento de direitos de imagem, mas isso não é impeditivo para que ele se acerte com o Corinthians ou qualquer outro clube. Outra especulação que surgiu nas últimas horas dá conta de que o filho do Dorival, o Lucas Silvestre, seria contrário ao acerto com o Corinthians, porque ele é São Paulino fanático e preferiria aguardar uma oferta do São Paulo. O Lucas e o Dorival já sabem que o São Paulo não pretende fazer qualquer movimentação para a demissão do Zubeldia agora. E não há nenhuma restrição do Lucas em relação ao Corinthians. A informação que eu tenho é de que essa notícia também não confere. Bom, Nicola, então por que ele ainda não foi anunciado? Questão salarial e tempo de contrato, além de formação da sua comissão técnica, tudo isso já havia sido resolvido em reuniões realizadas nessa quarta-feira lá em Florianópolis. O que pega nesse momento são pequenos detalhes burocráticos. Dorival quer algumas garantias até por conta da instabilidade política vivida pelo presidente Augusto Melo. Se o Augusto, por exemplo, em um mês acabar sofrendo impeachment, como é que fica a situação dele? Vai haver alguma multa rescisória para esse caso?
Esses detalhes estão sendo debatidos e devem ser definidos ao longo da quinta-feira. Nada que ameace o acordo entre as partes. O Timão espera ter o Dorival Júnior na Neoquímica Arena para conhecer o elenco, para conversar com os jogadores. Não será apresentado, muito menos vai treinar o time. Quem comanda o Corinthians diante do Racing do Uruguai nessa quinta-feira é o Orlando Ribeiro. Já havia contado para vocês no programa do Neto nessa quarta-feira que o Corinthians conseguiu uma autorização especial da Conmebol para que o técnico interino do Timão, que só tem a licença A, possa assinar a súmula e comandar o clube. Só para completar, o contrato do Dorival Júnior com o Corinthians terá um pacote superior a R$2 milhões por mês. Vínculo que só se encerra em dezembro de 2026. A expectativa é de um acordo fechado, assinado nas próximas horas. Só para completar, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, mesmo após o afastamento aprovado do seu cargo, esse afastamento se deu em reunião no dia 9 de abril pela Comissão de Ética, ele segue atuando como presidente do Conselho Deliberativo e deve comandar a reunião da próxima segunda-feira que vai votar as contas do Augusto referentes ao ano passado. E essa manutenção do Romeu Tuma se dá porque o Dunga, que preside a comissão, ainda não notificou o Romeu Tuma desse afastamento. Mais uma questão política e um enorme imbróglio no Parque São Jorge. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o domínio das bets no futebol brasileiro. Você sabia que os 20 times da Série A têm patrocínios de bets? Com um detalhe importante, apenas 2 não fazem das casas de apostas esportivas suas patrocinadoras master. O patrocínio master, você sabe, é aquele que fica no peito e garante a maior remuneração. As exceções são o Mirassol e o Red Bull Bragantino. O Mirassol tem uma marca de bet na barra da camisa, enquanto o Bragantino tem uma marca de bet exposta nas mangas. Todos os demais clubes possuem patrocínios master de casas de apostas brasileiras e internacionais. E esse boom das bets está muito associado à capacidade de investimento dessas empresas. Elas são de longe as que mais pagam pela publicidade no futebol nacional. Só a título de comparação, quase todos os clubes quadriplicaram os valores dos seus patrocínios master a partir do momento em que passaram a ser patrocinados pelas bets. Hoje, os 4 clubes que mais recebem com casas de aposta são, pela ordem, o Flamengo, 115 milhões de reais, o Corinthians, 103 milhões de reais, valores anuais, o Palmeiras com 100 milhões de reais e o São Paulo na 4ª colocação, com 78 milhões de reais. Hora de falar sobre o Corinthians e Dorival Júnior, que terá no Parque São Jorge o maior salário de sua carreira. E olha que o Dorival já trabalhou no Flamengo, na Seleção Brasileira e no São Paulo, mas nunca chegou perto dos 2,5 milhões de reais por mês. A que terá direito a essa grana mensal vai para ele e para os integrantes de sua comissão técnica. Até então, o maior salário do Dorival havia sido pago pela CBF. Enquanto técnico da seleção, Dorival recebia 2 milhões de reais por mês, valor que inclui também sua comissão técnica. O acordo com o Corinthians foi fechado de forma verbal na manhã dessa quarta-feira. O Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, havia viajado na terça-feira para Florianópolis, capital de Santa Catarina, para tratar pessoalmente e ao lado do treinador a respeito dessa negociação. Antes de virar técnico da seleção, Dorival Júnior era comandante do São Paulo, onde ganhava R$1,2 milhão por mês. O cargo anterior no Flamengo valia a ele R$800 mil mensais. No Ceará, para onde ele volta depois de um longo período afastado do futebol, Dorival tinha direito a R$500 mil por mês de salário. Ou seja, no espaço de alguns meses ao longo da sua carreira, Dorival salta de 500 mil para 2,5 milhões de reais mensais. Com um alerta importante, o novo comandante do Corinthians ainda recebe da CBF até a Copa do Mundo do ano que vem R$1 milhão por mês. Esse valor faz parte de um acordo fechado. Por conta de sua demissão, a rescisão do contrato do Dorival na CBF vai custar 15 milhões de reais à entidade. Só para arrematar, importante contar que o Dorival chega ao Corinthians mais barato do que seria o Tite. O pacote Tite e sua comissão sairia por 3 milhões de reais mensais. Mas Ramon Dias, Emiliano Dias e os demais integrantes da comissão do treinador argentino custavam mais barato. Eles saíam para o Timão por R$1,5 milhão de reais por mês. Para fechar de vez em relação ao Corinthians, Orlando Ribeiro, que é o técnico interino, comandava o Sub-20 e já havia estreado como técnico interino do time principal na vitória contra o Sport, deverá estar no banco de reservas nessa quinta-feira contra o Racing. O Corinthians pediu uma autorização especial para o Orlando Ribeiro
até porque ele não tem a licença exigida pela Conmebol, mas tem a licença A Conmebol permitiu que ele se sente no banco de reservas para comandar o time. Tudo leva a crer que Dorival Júnior fará sua estreia contra o Flamengo no próximo fim de semana. Jogo que inclusive já tem 40 mil ingressos vendidos e acontece no Maracanã. E você tá animado, feliz, contente com a chegada do Dorival? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Então é isso, família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Corinthians. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto e deixar sua inscrição, porque sabemos que é super importante a sua participação neste canal. Então já chega deixando seu like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificação para ficar por dentro de todo o conteúdo que vamos falar do Coringão. Então já é isso, rapaziada, ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração, segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos para cima e vamos que vamos!